estar a gravar isto, não é? Para os bloopers e isso do canal. Esta porcaria caiu, não é? Estou aqui há meia hora a tentar pôr isto minimamente estável. Tão divertido! Hashtag fita cola salva o dia. Hashtag designer guerreira. You know? Vamos a isto. As tendências de design que tens mesmo de estar atento em 2024. Designers, todos nós sabemos que neste mundo de doidos, em que tudo acontece a uma velocidade enorme, em que o design e a arte se juntam por todo o mundo e toda a gente consegue ver isso em simultâneo, as tendências aparecem e desaparecem com muita facilidade. Portanto, temos todos que estar atentos para percebermos então o que é que faz sentido ou não aplicarmos nos nossos projetos. E hoje eu quero partilhar contigo um conjunto de tendências que eu identifiquei como mais predominantes que vão estar a bombar neste ano. Se tu não me conheces, eu sou Carolina Gaspar, sou designer há 12 anos, tenho a minha agência há 8 anos, que é a Caliament, somos especialistas em branding. E este canal aqui serve essencialmente para falarmos de design em Portugal, porque na realidade não há muita gente a falar sobre isto aqui no YouTube, então eu decidi começar aqui a falar sobre este assunto. Portanto, eu vou-te pedir aquele clássico do YouTube que é subscreve aqui o canal, vá lá, por favor, que é para ver se eu continuo a fazer isto e para ver se eu não desisto disto a meio do ano, ok? Portanto, se quiseres acompanhar o meu dia-a-dia, podes-me seguir também no Instagram, vou deixar aqui os links todos em baixo, porque eu no Instagram costumo estar diariamente a partilhar mais conteúdo. Vamos a isto? Para este vídeo não ficar gigante, porque eu faço vídeos enormes com muita facilidade, portanto tenho que me controlar. Para este vídeo não ficar gigante, eu identifiquei aqui mais ou menos 5 tendências. É claro que existem muitas delas, muitas mais, e elas também se vão cruzando muito entre elas. Mas eu acho que estas aqui são aquelas que, no geral, todos nós conseguimos identificar que têm vindo a crescer nos últimos anos no mercado e que este ano estão mais intensas. A primeira tendência é os elementos em 3D. Aquelas coisinhas todas bonitas feitas em 3D. É uma tendência que nós já temos visto nos últimos anos. Eu diria que começou um bocadinho mais quando começou para aí há 3 anos, quando começou esta coisa toda, este boom todo da Web 3.0, quando apareceu o Metaverse, quando as criptos, a Web 3, todo esse mundo veio acelerar e veio trazer para a comunicação o 3D. Primeiro porque começou muito mais gente a fazer 3D, as ferramentas também evoluíram muito, os softwares 3D evoluíram muito quando aconteceu esse boom, então eu acho que tudo isso acabou por contaminar um bocadinho o mercado e já temos este do 3D, não é só agora em 2024, em 2023 já tinha vindo a começar, também muito porque a inteligência artificial e as imagens geradas por inteligência artificial têm sempre este look and feel mais 3D e, obviamente, no último ano com o Midjourney e agora com o ChatGPT Plus, que também faz imagens em 3D e com a Adobe a entrar no jogo a sério, portanto, tudo isso contribui para que o 3D, de facto, tenha ganho muita predominância e, reparem, há uns anos atrás, imaginem, quando eu andei a estudar, nem quero que vocês imaginem o que era fazer 3D, fazeres qualquer coisa minimamente decente, tinhas que ser mesmo um craque incrível, mas principalmente a partir do momento em que o Illustrator lançou atualizações à ferramenta do 3D e aquele inflate em que nós temos qualquer tipo de vetor e conseguimos facilmente, não precisamos de ser nenhuns ninjas do 3D para conseguir fazer grafismos super personalizados em 3D e com um aspecto muito fixe. Então isso ganhou muita predominância, isso aconteceu ano passado, então esta tendência, não é? À medida que mais pessoas conseguem implementar uma ferramenta ou implementar uma técnica, é óbvio que essa técnica vai aparecer mais, não é? E assim um bocado que que nascem as tendências, não é? Muitas pessoas começam a fazer a mesma coisa. Portanto, estes exemplos que eu tenho estado aqui a pôr, não é? Vemos muito o 3D em tipografia, em elementos, até na própria composição das imagens, não é? Em que nós temos objetos que se fazem quase aqueles efeitos de perspectiva, tens objetos à frente uns dos outros, e isto já começou a aparecer também um bocadinho nas marcas e então é uma técnica porreira que deve-se experimentar e perceber se faz sentido aplicar em alguma das marcas com as quais tu trabalhas. Segunda tendência, o minimalismo bold, super grande, super grosso, esta coisa de
de utilizarmos tipografia, a sairmos um bocadinho daquelas versões mais serifadas, não é? Que se vinham a utilizar e irmos para as versões black das fontes, não é? Aquelas versões que são mesmo pau na tua cara e isto vê-se muito também já em marcas, não é? Em conteúdos de social media, em campanhas publicitárias, em que tu tens coisas... Acaba por ser uma tendência de minimalismo, porque são composições gráficas que têm poucos elementos, mas que são aqueles elementos que são mesmo tipo, super bold, que vão até à extremidade da página, que ultrapassam isso, que são até utilizados para fazer máscaras de recorte e para fazer novamente aquelas transposições. E depois, isto também casa muito com a tendência que eu vou falar a seguir, que é a terceira tendência, que é a tendência das cores fortes. Continuamos em 2024 vamos continuar com esta coisa das cores muito fortes, mas cores fortes com muita saturação e com luminosidade, não é? Nós já não estamos naquela era, finalmente saímos daquela era das cores pastéis, daquelas coisas, tudo muito... não, nós estamos a ir outra vez para uma... Opa, sabem que as modas são cíclicas, não é? Então estamos outra vez a voltar... a uma altura em que nós temos aqueles vermelhos e aqueles azuis e laranjas e verdes quase a bater ali no neon, sabem? Em que têm de facto muita intensidade e em que são muito arrojados e eu acho que de facto isto combina muito com aquela tendência que eu vos estava a falar antes das tipografias muito fortes, não é? Se nós repararmos o mercado das tendências e as tendências, né, no mundo, uma tendência quando nasce vem sempre para contrapor uma tendência que vinha anterior, que estava a ser utilizada anteriormente e as coisas têm uma vida útil, não é? Então nós vínhamos de um mercado em que nós tínhamos as cores pastéis, as coisas muito minimalistas, super pequeninas, tudo muito, sabem, muito detalhinhos, muita coisinha, e como isso deixa de causar impacto nas pessoas, então vamos precisamente para o oposto, não é? Em que temos cores fortes, formas fortes, tipografias fortes, precisamente para quê? Para contrastar com a tendência que estava anteriormente. Paralelamente a esta questão das cores mais vivas, não é? Destes exemplos que eu vos coloquei aqui, temos também uma tendência que não é de agora, mas achei que valia a pena falar sobre isto aqui, que não é de agora, obviamente, mas que ainda continua a ter presença no mercado, que são as cores ricas, são as cores densas, são os verdes escuros, os azuis escuros, os vermelhos escuros, quase tijolo, sabem? Esse tipo de cores não é a grande moda deste ano, mas continuam a estar extremamente presentes no nosso mercado e ainda vão aguentar pelo menos alguns anos. Vamos então para a outra tendência. Quarta tendência, que são os rabiscos nas ilustrações, ou seja, coisas desenhadas à mão, ilustrações desenhadas à mão, que aquela vibe mesmo de, olha, fiz mesmo isto aqui, fiz aqui este rabiscozinho em 5 minutos, olha, toma lá, sabem? Aquela ilustração que parece muito espontânea, muito descontraída. Nós temos visto isto muito no packaging, muito utilizado nos Estados Unidos em packaging, em murais, sabem? Aqueles murais, tipo fachadas de prédios ou até banners das marcas no online. Obviamente que a ilustração não é uma tendência nova, é este estilo de ilustração que está agora um bocadinho mais na moda. A ilustração que voltou ao branding para dar um ar mais jovem, sabem? Para dar aquela ideia mais descontraída, perfeita para marcas que querem comunicar precisamente nestes segmentos de mercado mais jovens e que não se relacionam tanto com aquela comunicação mais rígida e mais corporativa. Portanto, eu sinto que esta tendência é muito Los Angeles, a coffee shop, vou ali buscar uma latte enquanto ando aqui de patins, muito TikTok, Gen Z, se isto obviamente pode ser aplicado em todas as marcas, não, eu não acredito de todo que isto possa ser aplicado a muitas marcas, a todas as marcas, porque eu acho que é mesmo só para marcas que querem de facto comunicar, ou marcas ou então campanhas específicas que querem comunicar com um segmento muito mais jovem, muito mais chill, e pronto, e é muito nisso que nós estamos a ver. Também vemos muito isso no packaging. No packaging é inevitável, porque isto depois também acaba por chamar muita atenção. O packaging por si só é um mundo de como chamar a atenção do consumidor.
Última tendência que eu queria aqui destacar. Malta, os acabamentos. São os acabamentos de luxo, que são os altos relevos, são as prensagens, são os metalizados de várias tonalidades, os fine papers, aqueles papéis que são mesmo de alta qualidade e de acabamentos de luxo. Este tipo de tendência está a voltar. E é interessante que este tipo de tendências volta, lá está, porque anteriormente elas caíram em desuso. Quem está no mercado há mais anos lembra-se perfeitamente de antigamente se fazerem altos acabamentos, altas coisas de luxo, só que depois o mercado foi muito para o digital. Nos últimos anos o mercado foi muito para o digital. Então é claro que à medida que o mundo se torna todo mais digital, em que nós só consumimos design, só consumimos comunicação, suportes de comunicação no digital, é claro que isso depois, lá está, o que é do offline, o que é a impressão, começa a ganhar um novo destaque. E eu já digo isto há muito tempo, só que não dizia aqui no YouTube, mas eu já dizia isto há muito tempo. Tipo, quando é que foi a última vez que te entregaram um catálogo ou uma brochura com acabamento que tu ficas assim, epá, deixa-me ver isto, que isto é incrível. Tipo, isto já não acontece na nossa vida. Acontece cada vez menos. Então é claro que quando me derem uma coisa destas, eu vou ficar tipo, epá, isto é incrível, vou mandar isto para o lixo, isto é brutal. Então, isso obviamente contribui para que este tipo de coisas ganhe tendência. Então nós estamos a ver muito isto em packaging, em rótulos. Eu acho que a única área de negócio que não abandonou este tipo de acabamentos e que até cresceu nos últimos anos foram os vinhos. Foram as bebidas espirituosas e os vinhos. Esse segmento sempre trabalhou muito, porquê? Porque eles vivem muito do rótulo, ok? Mas a maioria do mercado abandonou bastante este tipo de materiais, né? de investimentos em impressões. Depois também há aqui outra coisa interessante que vale a pena destacar, é que o próprio mundo da impressão, como tiveram uma quebra muito grande nos últimos anos, as máquinas também evoluíram imenso. Tipo, há 10 anos atrás, tu para fazeres um metalizado, um efeito metalizado ou um verniz UV nos cartões de visita, tu gastavas uma fortuna, tipo, isso não estava acessível a qualquer marca, mas hoje em dia, como eles também tiveram que se tornar mais competitivos, então esse também já está muito mais acessível e já temos muito mais variedades. O que é interessante aqui neste trend é nós também explorarmos novos materiais que apareceram, novos papéis, e malta, há mais no mundo sem ser crochê, né? Há papéis incríveis que só o papel por si só, às vezes nós só por colocarmos um papel, um fine paper, que é o termo que se utiliza, nós só por colocarmos um fine paper, nós automaticamente aumentamos drasticamente o valor daquilo que estamos a utilizar, mas também, então, utilizarmos novas tecnologias e utilizarmos as mesmas tecnologias de sempre, mas de uma forma nova, não é? Utilizarmos os mesmos acabamentos de sempre, mas em vez de ter uma coisinha pequenina, ter tipo, lá está, ligar-se àquela tendência do bold, do minimalismo bold. Então, se calhar, em vez de eu pôr um micro acabamento num cartãozinho, se calhar vou tipo, estourar aquilo tudo até às margens e lá está, fazer este tipo de impacto muito maior. Eu queria só aqui destacar uma coisa que é, malta, há toda uma geração de designers que nunca tocou, não sabe fazer artes finais e este mundo do print, sabem? Em que este mundo, que são os designers que entraram no mercado mais recentemente e que estão muito na vibe do digital, que nunca trabalharam com este tipo de coisas, porque lá está, porque nos últimos anos houve aqui um corte acentuado neste tipo de projetos. E, malta, convém deixar aqui bem claro que o mundo das artes finais, o mundo do print, é um mundo muito diferente do digital. Nós temos que, tecnicamente, ser muito mais detalhados. Tipo, não pode haver erros, porque depois não é só chegar ali e fazer um JPEG novo. Nós temos que saber mandar os ficheiros para as gráficas, saber detalhar acabamentos, saber trabalhar cor, trabalhar cortantes. E, portanto, isso é se imagina, se és um designer que está mais no digital e que nunca trabalhou com este tipo de coisas, prepara-te, porque tu agora, quando fores trabalhar com a gráfica, primeiro vais ouvir mundos e fundos, porque eles vão pedir-te todo um mundo de alterações e um mundo de detalhes no teu ficheiro que se calhar tu não estás habituado. Se calhar até poderia ser um conteúdo interessante para eu fazer aqui para o canal, se achas que seria interessante eu falar aqui sobre esse mundo das artes finais, deixa aí nos comentários. Obviamente que há muitas trends que eu não consegui falar aqui,
eu andei a pesquisar sobre isto, até vi artigos em que diziam 24 trends para 2024, quer dizer, se forem 24, eu acho que aí já não são tendências, isso aí já é basicamente dizer tudo o que se faz no mercado, acho que não faz muito sentido. Acho que estas são, no geral, as que eu tenho visto a ganhar mais predominância, mas se houver aí alguma tendência que aches que eu não falei, acrescenta aí nos comentários, diz-me aí, que é para também começarmos aqui a iniciar a conversa. É esse o objetivo deste tipo de vídeos. Mas malta, não se esqueçam, as tendências são coisas incríveis para nós nos inspirarmos, para nós quase nos desafiarmos a sairmos da nossa zona de conforto, não é? Porque é muito fácil nós estarmos sempre no mesmo estilo gráfico e sempre a fazer as coisas da mesma forma, mas não se esqueçam que as tendências, acima de tudo, têm de se ajustar às marcas e aos clientes com os quais nós estamos a trabalhar. Esta tendência, deixem-me dar um exemplo, por exemplo, a tendência das cores super fortes, super neon, quer dizer, eu tenho uma marca que tem as cores dela, que tem toda a sua forma de comunicação, tem a sua paleta de cor, vou de repente mudar as cores da marca só para ajustar à tendência? Não, obviamente que não. Então, nós temos que ter atenção a isto, não é? Porque acima de tudo, e eu vou fazer um vídeo sobre isto aqui no canal, mas deixo já aqui a dica. Acima de tudo, nós temos que garantir que o design, o trabalho de design que nós fazemos para as nossas marcas não é pastilha elástica, não é uma coisa descartável. Quando nós utilizamos demasiado as trends, daqui a 1 ou 2 anos nós olhamos para aquilo e pensamos, isso está completamente fora de moda. Porquê? Porque ele estava demasiado on trend. Portanto, olhem para estas coisas como uma inspiração, como uma forma de nós fazermos, nos desafiarmos, né? E introduzirmos coisas novas, mas nunca se esqueçam que, acima de tudo, aquilo que nós estamos a fazer tem que se adaptar à marca com a qual nós estamos a trabalhar. E é isto, malta. Se tens interesse neste tipo de conteúdos, neste tipo de coisas sobre design, eu tenho uma newsletter que vou enviando regularmente. Portanto, eu vou deixar aqui o link para quem se quiser inscrever na newsletter. Subscrevam o canal, não é? Já sabem, tenho que dizer sempre estas coisas, porque senão, malta, senão eu não me aguento um ano inteiro a fazer vídeos. Subscrevam o canal e vamos nos vendo aí pela internet.